Olá, bom dia. Começa agora o nosso programa Tudo Posso com dicas imperdíveis. Sabe por quê? Hoje você aprende a fazer um amaciante e também água sanitária em casa. Imagine só quanto você vai economizar. No nosso artesanato, vai aprender a pintar lindos panos de prato que vão sim deixar a sua cozinha ainda mais bonita. E ainda, na nossa culinária, você vai aprender a fazer trufa tradicional. Imperdível, não é mesmo? Mas agora eu quero falar com você gravidinha. Já ouviu falar em alimentos gravídicos? Isso mesmo. É uma lei que existe desde 2008, que se trata de uma verba de caráter alimentar, o qual valor destina-se às despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, do momento da concepção até o parto. E até mesmo referentes à alimentação especial, assistência médica, psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e as demais necessidades também. Então, imagine só, né, que são indispensáveis sim à gestante, de acordo com o médico julgue necessário e que o juiz considere isso adequado. Para esclarecer o assunto, eu estou recebendo o advogado Dr. Clift Russo, que está aqui conosco e vai nos dar muito mais informações sobre esse assunto que muita gente desconhece, não é verdade, doutor? Exatamente, Sula. Bom dia. Bom dia. Na verdade, Prazer essa lei... recebê-lo. Obrigado pelo convite. Na verdade, essa lei, ela surge em 2008 e ela já vem com um caráter de atenção para os meninos que estão aí se envolvendo diante dos relacionamentos abertos que existe no direito de família contemporâneo, atual, né? Onde você tem constituições de famílias de diversas formas. Portanto, hoje, a partir do momento em que existe a concepção, a gravidez está confirmada, a grávida já tem direito de pedir estes alimentos para o suposto pai. Suposto pai. Ou seja, meninas, você saiu, foi pra balada, resolveu dar uma esticadinha, não é? E a prova disso, doutor, porque, por exemplo, hoje em dia realmente os relacionamentos estão da forma que o senhor colocou. Então a pessoa foi vista saindo de uma balada ou de um compromisso, seja lá qual for, acompanhado daquela pessoa. Esta pessoa pode ser um suposto pai. Exatamente. Como é que eu provo Olha isso? só que interessante. A lei de alimentos, que ela é de 68, 5478 de 68, ela prevê os alimentos ao filho que nasceu dessa relação. Sim. Não existia uma regulamentação a respeito do nascituro, dos direitos do nascituro. Então a lei veio acertadamente garantir dessa forma. O problema é que, para a lei de alimentos de 68, você só poderia exigir os alimentos se houvesse a confirmação da paternidade. Sim. Esta lei não exige a confirmação da paternidade, basta a suposição. Esta prova, como você bem perguntou, é que é importantíssima. A primeira é a prova da gravidez. Esse é o documento indispensável para que você pleiteie perante um juiz a determinação de se arbitrar alimentos gravídicos. Sim. Depois, a suposição do pai, ela advém, se comprova por várias formas. Por exemplo? Testemunhal, provas documentais, trocas de e-mail, rede social. Então, o juiz precisa se convencer de que houve um contato. Mínimo de um contato. Marcou encontro, foram vistos em algum lugar, Exatamente. juntos. E ali aquela pessoa passa a ser o suposto pai até que essa criança venha a nascer, para que se faça um exame. Isso. Então, a verdade, a lei, ela estabelece que a partir do momento em que há a gravidez, confirmação da gravidez pelo exame laboratorial, a suposição do pai advém das provas, o juiz se convence, então ele arbitra um valor para custear todo esse tratamento, eventual tratamento, necessidade de remédios, vitaminas, despesas médicas, psicológicas, oriundas do parto, até que... Fazer enxoval, esse tipo de coisa também entra, o não? enxoval depende da situação financeira, porque a lei estabelece que esta obrigação ela é compartilhada com a mãe. Sim. Não é 100% do pai, ou do suposto pai. Agora, a saúde da gestante e desse bebê aí fica o pai sob precisa responsabilidade do contribuir. Tá. O pai precisa contribuir. Né? Sim. Então, e o que acontece é que após o nascimento, esses alimentos gravídicos, eles se transformam em pensão. Sim. E aí se pode falar, então, em pensão alimentícia. Tá.
pode existir casos que, vamos dizer, chegou lá na frente e a pessoa provou que ele não era o pai. Como é que fica essa situação? Então, essa é uma decisão delicada. Nós temos duas hipóteses. Primeiro, que a mãe esteja agindo de má fé. Nesse caso, se houver prova em que ela está acusando, em virtude de uma alta posição na sociedade, do suposto pai, ela poderá ser responsabilizada obrigacionalmente, né, pelo direito civil, a devolver isto, Sim. se provar a má fé dela na conduta. Agora, se eventualmente ela age como a maioria das mulheres, normalmente se envolveu num relacionamento ainda que esporádico, eventual, e acabou ocorrendo a gravidez, nesse caso não há má fé, ela está agindo dentro do seu conceito, né? Agora, essa é uma forma. A outra forma é que após o nascimento, né, os alimentos gravídicos eles são convertidos em pensão alimentícia. Sim. Aí surge o direito do pai em solicitar, através de uma ação chamada ação de investigação de paternidade, Sim. se ele realmente é o pai biológico da criança, que já nasceu. Surgindo um resultado negativo dessa paternidade, os alimentos, eles, nesse caso, são cessados. Okay. E no período de gravidez, já que eles são alimentos gravídicos, a justiça tem se posicionado autorizando a este pai, que não foi confirmado pelo exame, que não é o pai, e vem a cobrar do pai biológico que se tenha conhecimento posteriormente. Sim. Isso se conseguir provar quem foi o pai biológico. Se não conseguir, quem tem que ressarcir? A mãe vai ter que reembolsar isso? Não. Não? Não vai ter que reembolsar. Não tem que reembolsar. Se não conhece o pai biológico, a mãe não age de má fé, na verdade ele custeou com suposição, com indícios, por presunção, e nesse período ele não vai ser ressarcido. Não será ressarcido dessa forma. Não será ressarcido. Meninos precisam ficar atentos, não é isso? Exatamente. Porque essa lei realmente acho que primeiro assumir a responsabilidade e fazer com responsabilidade, né? Hoje em dia os relacionamentos precisam ter um pouco mais de cuidado, afinal de contas é uma família que se forma, né? Exatamente. Ou seja, resgatar valores, né, doutor? Exatamente. A lei acaba forçando as pessoas a terem um pouco mais de responsabilidade. O Código Civil, que foi editado em 2002, a nova edição, ele garante o direito à felicidade. Então todo mundo pode ser feliz de qualquer forma de constituição de família. Nós não temos hoje uma vedação de constituição de espécies de família. O que precisa ser bem identificado é que esta lei vem amparar um estado de gravidez, que antes existia um hiato na legislação, um espaço na legislação que a lei não contemplava. Então a grávida ficava ali num obscuro jurídico que ela não poderia solicitar alimentos porque o menor não havia nascido ainda. Não tinha como comprovar. E o nascituro não tinha direito a nada. Então, agora, contemplou-se tanto o direito da grávida como o direito do nascituro que está dentro da sua barriga a já receber este custeio de uma suposição. É interessante a lei. Então fica como alerta às pessoas que não tomam as suas devidas precauções, porque decorrente da gravidez surge uma obrigação e esta obrigação perdura por longos anos na vida. E é esse cuidado que tem que tomar. Exatamente. Né? Essa grávida, a qualquer tempo, pode ser no primeiro mês, segundo mês, ela pode requerer isso a qualquer tempo. Pode ter, com tempo retroativo, não. Por exemplo, se ela requerer isso com 9 meses, ela consegue ter isso pago pelo período que ela já pagou? Não. Excelente pergunta, porque essa é a dúvida da maioria das pessoas. Passei minha gravidez inteira, não cobrei, não conhecia essa lei, porque muitas pessoas não conhecem e sabem que tem esse direito, e aí toma conhecimento no 9º mês. Existe tempo ainda, doutor? Exatamente. Olha só, olha como a lei é interessante. Essa lei, 11.804 de 2008, ela prevê que desde o primeiro momento de confirmação da gravidez, então daí se fala que o documento necessário é o atestado de confirmação da gravidez. Ela já tem direito a solicitar. Ok. Porém, ela desconhece essa lei, procurou um advogado tardiamente e no 9º mês ela resolve solicitar. A legislação prevê da seguinte forma: se ela não pleiteou isto no período anterior, supõe-se que ela deu conta da necessidade e não haveria a necessidade de chamar o pai agora. Sim. Né? E
passou esse período. Então, é a partir do momento em que ela solicita para frente. Então, se ela solicitou no 9º mês, ela terá apenas 1 mês de alimentos gravídicos. A partir do nascimento, isso se converte em pensão alimentícia. Sim. Então, também tem que ficar atento, né? Conhecer as leis, conhecer os seus direitos e realmente fazer uso deles. Exatamente. Hoje a informação ela está disponível pela internet, nas redes sociais, conhecer os seus direitos, saber o que está acontecendo juridicamente e qual é o desdobramento que isto pode acontecer juridicamente. A pensão alimentícia, depois que convertida, ela é uma obrigação que perdura não só até os 18 anos, como muita gente também entende. Ela perdura até a necessidade do menor. Portanto, o pai vai ser obrigado a custear, eventualmente, se o filho entrar numa faculdade e precisar do apoio paterno para custear o transporte, os estudos, a compra de livros, o pai será obrigado a pagar, ainda que ele já tenha mais de 18 anos. Informações interessantes que você deve sim ficar atenta. Mais uma vez, obrigada, uma honra receber o nosso programa.